Boa tarde, eu sou Aldenora Rodrigues Terço, aluna da Faculdade Unina. Estou cursando Letras de Língua Portuguesa da turma Miguelim. Hoje, 9 de agosto de 2024, vou falar sobre a disciplina Cultura Lusófona, a história de Moçambique. A história de Moçambique é bastante antiga. O território moçambicano era tradicionalmente habitado por povos africanos diversos, como os bantus. A ocupação estrangeira do país foi iniciada por meio da chegada do navegador português Vasco da Gama, que realizou diferentes excursões pelo litoral moçambicano. O domínio português em Moçambique durou cerca de 4 séculos e foi marcado pela exploração de recursos naturais e mão de obra, além do aumento da desigualdade social local, que marca a sociedade do país até os dias atuais. Moçambique é um país localizado na porção sul do continente africano. Sua população é de cerca de 32 milhões de pessoas. O país, relativamente populoso, mas pouco povoado, tem como maiores centros urbanos as cidades de Maputo, Beira e Nampula. A população de Moçambique é jovem, fruto da elevada taxa de natalidade e baixa expectativa de vida, pois a maioria dos habitantes desfrutam de um baixo padrão de vida e vivem em grandes partes da zona rural. Moçambique é um país lusófono e tem uma diversidade linguística composta por mais de 20 línguas bantu, que concorre com o português como língua oficial, sendo o português de uso obrigatório na educação e nas instituições públicas. Sua literatura é geralmente escrita em língua portuguesa, vulgarmente misturada com expressões moçambicanas por autores moçambicanos. A economia de Moçambique é pouco desenvolvida e industrializada, apesar de grandes reservas de recursos naturais como o petróleo, o ferro e as pedras preciosas. Seu principal setor econômico é o primário, com destaque para a produção de grãos e a criação de animais. E também tem crescido bastante a atividade pesqueira na região. A sua infraestrutura ainda é bastante precária. A pobreza ainda está muito presente no país, sendo difícil o acesso à energia, à saúde, à educação, especialmente nas zonas remotas do país. Então, as pessoas que moram mais longe do centro de Moçambique têm menos acesso à educação, à saúde entre outras coisas, como a energia. Seu governo é do tipo presidencialista, ou seja, o presidente é a figura principal que governa o país. A cultura de Moçambique engloba aspectos de povos tipicamente africanos e de população árabes e portugueses. Possui diversas etnias que têm particularidades, culturas importantes como língua e religião. O cenário cultural é reconhecido mundialmente em razão de seus renomeados artistas plásticos como Mainuma Adam. Eles fazem escultura e pintura, inclusive em tecidos, técnica baquite. Além das esculturas, da pintura, tem a dança, a música, a literatura e a presença enraizadas das tradições familiares e religiosas dos antepassados.
A Capela de Nossa Senhora de Baluarte é um dos prédios da arquitetura portuguesa mais antigo na porção sul do mundo, ou seja, é um monumento histórico de Moçambique. Já a culinária e o esporte possuem proximidades com a cultura brasileira, devido à colonização em comum. Destaca-se o consumo de mandioca, castanhas e o chamado pão francês. E no esporte é a prática de futebol. Um dos alimentos básicos para muitos moçambicanos é o chimá, um mingau espesso feito de milho, ou seja, da farinha do milho. Todos são servidos com molhos de vegetais, tanto a carne, o feijão e o peixe. Essas iguarias são todas servidas com molhos vegetais em Moçambique. A literatura de destaque de Moçambique é a poesia. É uma poesia política e de combate em Moçambique. Essa poesia preocupa-se sobretudo com comunicar-se uma mensagem e algumas vezes cunho político. Os escritores e poetas procuravam destacar a cultura e as tradições do povo moçambicano, evidenciando-se a sua diversidade e riqueza, ao mesmo tempo que denunciavam a exploração e a opressão imposta pelo colonialismo português. Um dos principais autores moçambicanos foi José Craveirinha. Ele foi poeta, ensaísta e jornalista. Nasceu em Lourenço Marques, hoje Maputo, filho de pai branco e de mãe negra. Sua poesia engloba todas as fases ou etapas da poesia moçambicana, desde os anos 40 até os nossos dias atuais. Uma de suas principais obras foi Chibugo, que é uma poesia que fala para os irmãos moçambicanos para se prepararem para lutarem contra o sistema opressor colonial que os moçambicanos enfrentavam. Ele se destaca-se pela sua preocupação com as questões sociais e políticas de Moçambique, evidenciando a luta do povo moçambicano contra o colonialismo português. Além disso, Craveirinha introduziu a poesia moderna em Moçambique, abordando temas como a identidade moçambicana, a luta pela liberdade e a injustiça social. Além disso, ajudou a definir uma estética literária própria em Moçambique. Enfim, Craveirinha contribuiu muito na formação da literatura moçambicana, tanto por sua atuação como editor e divulgador da literatura do país, quanto como poeta e defensor de uma linguagem literária acessível e rica com elementos culturais. Então, o que chama a atenção é que, apesar de Moçambique ser um país rico em recursos naturais, como o petróleo, o ferro e as pedras preciosas, a pobreza ainda é muito grande no país. Entendo que as governantes têm que ter um olhar mais voltado para mudar a situação dos povos moçambicanos, valorizando a cultura e a riqueza natural do país, para poder melhorar a situação da pobreza existente nesse país chamado Moçambique.